outro dia eu estava conversando com um mecânico. Eu perguntei alguma coisa para ele, ele falou, não, essa parte eletrônica eu não gosto, eu só gosto da parte mecânica mesmo. Eu pensei comigo, você está fadado a perder todos os negócios da tua vida. Então, assim, eu não quero que, assim, ou pelo menos não foi da minha vontade, que algumas mudanças acontecessem. Mas aconteceu. Então, a gente precisa sempre levar a pessoa a entender, a ler a realidade como ela é, não como ela gostaria que fosse. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você está em mais uma edição do podcast Negócio Efetivo, o podcast que foi criado para você, que gera o próprio dinheiro, você que luta a sua própria luta, você que precisa liderar um negócio, liderar pessoas, enfim, você que empreende. A gente sabe que isso é muito desafiador no Brasil. Empreender requer muitos recursos e um dos recursos é você mesmo. Então, como é que você cuida de você? Como é que você cuida das suas emoções? Como é que você cuida da sua saúde? Porque o empresário que você quer ser passa pela pessoa que você é. O empreendedor que você quer ser passa pela pessoa que você é. O profissional liberal reconhecido que você quer ser passa pela pessoa que você é. Então, hoje nós vamos falar dos cuidados que é importante nós termos como líderes, como pessoas, para levarmos os nossos sonhos e objetivos adiante. E para isso, eu tenho a honra de receber aqui hoje o Fernando Barcelos. Ele é pastor batista e ele é especializado em cuidar de pessoas, está mestrando em teologia e liderança, é administrador de empresa, então ele consegue ter uma visão geral aí de vários aspectos e hoje nós vamos falar sobre cuidado de pessoas. Fernando, muito obrigado pela presença. Eu gostaria que você complementasse aí a sua apresentação, falasse um pouquinho quem é você, coisas que eu não tenha dito nessa abertura. Tá, joia. Obrigado, Cido. Obrigado pela oportunidade de tá aqui com você e com vocês. Aqui é sempre um privilégio muito grande poder contar um pouco sobre minha história e como que eu tenho cuidado, né, de mim ou cuidado dos outros, é sempre um privilégio. Você sabe que a minha primeira formação foi em administração de empresas, faz um tempinho. Eu estou com 46 anos de idade, eu terminei a faculdade com 23, 24 anos, então tem mais de 20 anos de formação. E eu acabei trabalhando em grandes empresas na área de vendas e na área de marketing. Né, e meu último trabalho, assim, no mercado de trabalho, né, foi no Banco Itaú. Eu era gestor de uma área lá. E depois, há 8 anos, eu estou em tempo integral na igreja, né, trabalhando com pessoas. Hoje eu sou responsável pela área de adultos. E nisso a gente está falando muito dessa questão do cuidado, né? Muito da questão do cuidado de pessoas e cuidado da gente mesmo. Porque a verdade é que a gente não consegue dar nada que a gente não tem. Né? Peraí, então, agora eu esqueci de te avisar, a gente faz pontuações aqui. Tá bom. Você não pode dar para as pessoas aquilo que você não tem. Então, adquirir, primeiramente, saúde, adquirir informações, conhecimento e ter condições de se posicionar para passar, isso é muito importante. Desculpe interromper, mas tem coisas que às vezes são sutis na nossa conversa que eu gosto de pontuar, claro, para trazer esses destaques. Claro, claro. E é isso mesmo, né? Assim, se eu quero dar dinheiro para alguém, eu tenho que ter. Se eu quero dar um copo d'água, eu tenho que ter água. Se eu quero dar amor, eu preciso ter amor. Né? Então, muitas vezes, e o líder, eu entendo muito isso, ainda mais, você sabe que, contando só um pouquinho da história do Itaú, eu atendi uma época como regional de vendas de uma área que era chamada EMP2, né? Empresas médias. E eu gostava muito, muito de conversar com os donos das empresas, porque o empresário brasileiro, ele é um herói, né? Assim, ele consegue vencer a estrutura brasileira, né, essa dificuldade brasileira, e tem uma inteligência impressionante. Então, de verdade, sabe, Cid, eu gosto muito de conversar com empresários. Gosto mesmo, sabe? Porque, como você falou, né, que gera a própria renda, é isso. O empresário todo dia de manhã levanta, levanta assim, com zero, como é que eu vou fazer hoje, né? O que eu vou fazer hoje? E
é a pessoa, né, o líder ali, é a pessoa que gera trabalho para o outro. Então, além de se preocupar consigo, ele se preocupa ali com o outro. Então, eu entendo que muitas vezes sobra pouco tempo para receber, sabe? Receber. Então, esse equilíbrio é extremamente importante. E uma das coisas, sabe, Cido, que eu aprendi muito também, é que a nossa agenda é nossa responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade da minha agenda. Então, assim, se eu não fizer a minha agenda, alguém vai fazer por mim, né? Alguém vai colocar lá dentro. Então, essa questão de, falta tempo, olha, tempo todo mundo tem, as mesmas 24 horas por dia. O que falta, na verdade, é prioridade, né? Foco e uma administração da energia que a gente tem. É verdade, né? É verdade. Olha, você falou algo bastante importante aí, as pessoas estarem prontas, né? Falta tempo para buscar cuidado, porque o empresário, ele gera o próprio dinheiro, mas não só para ele, às vezes para o entorno dele, para os colaboradores. Eu tive um tio, eu sempre conto a história do Titonho, né? Meu tio Antônio, a gente chamava ele de Titonho. Ele era a pessoa bem-sucedida da família. Ele tinha um armazém, o armazém era de bairro, e você ainda vendia as coisas ainda a granel naquela época, né? Então o óleo era tambor, o arroz, o feijão. E uma vez o Titonho, a gente ficava lá como criança, né? Na expectativa de lavar uns copos lá do boteco, ganhar uns docinhos. E uma vez o Titonho saiu correndo de trás do balcão e foi lá para a porta do armazém dele, né? E a gente saiu correndo, preocupado, o que que era, né? Era a dona Geralda que ia passando na rua, né? Aquela rua de terra ainda. E o Titonho falou assim, dona Geralda, sabe aquele doce que a senhora gosta, um marrom glacê? Então, chegou, viu? A senhora quer que eu separe 2 latas para a senhora? Naquela época o CRM, na verdade, era caderninho de registro de mercadoria. Não era hoje o Customer Relationship Management, né? E ele já fazia isso com maestria. O fato é que o Titonho envelheceu, ficou doente, não teve mais condições de suprir a família, e a família que era rica da família perdeu toda aquela condição que ele provia, né? Então, para entrar nessa questão dos cuidados que nós temos que ter como seres humanos, como pessoas, e eu queria falar um pouquinho do lado emocional. Hoje a gente tem muitos empresários aí que passaram por dificuldades, né, assim, enormes, passaram por desafios assim que alguns estão se recuperando, né? É pós-pandemia, é o mercado brasileiro, como muito bem você disse, no Brasil é muito difícil, né? As pessoas dizem que o Brasil não é para amadores, não né? Empreender no Brasil não é para amadores. Mas isso mexe muito com a nossa emoção, e a gente se torna mais reativo do que proativo, ou ação com consciência. Como você observa isso no seu ambiente? Você sabe, Cido, assim, durante muito tempo, a gente, como humanidade mesmo, não deu muita atenção para essas questões mentais e emocionais, né? Tinha muito... Outro dia que eu fiquei sabendo, né? Eu lembro quando eu era garoto, que falava, esse cara é Pinel. O que era isso? Depois que eu vi que é um hospital, né? Acho que ali na Zona Norte. Então, era isso, era maluco. E quando falava-se, né, de alguma coisa, de você olhar para suas emoções ou lidar com isso, assim, não, eu não sou louco, né? Não vou fazer. Mas a verdade é que o ser humano, ele tem uma parte física e uma parte não física, né? E para ser ser humano tem que ter as duas coisas. E uma coisa não é mais importante do que a outra, né? Se você tem a parte física, né, um corpo sem alma é defunto, né? E uma alma sem corpo é fantasma, né? Para ser humano, para ser uma pessoa, ela precisa ter as duas coisas. E assim, elas estão totalmente interligadas. Às vezes, aquilo que a gente tem no nosso corpo impacta as nossas emoções. Às vezes, o que a gente tem nas nossas emoções impacta o nosso corpo. E a gente não pode separar isso. Então, é extremamente importante, né, a pessoa entender, o empresário entender, que faz parte dele viver bem, dele conseguir gerar o resultado que ele precisa, conseguir ter os objetivos, né, alcançar os objetivos que ele está buscando, cuidar bem
desta saúde. Cuidar bem tanto da parte física quanto da parte emocional. A parte física ela é meio óbvia, todo mundo fala. E sempre falou, né? Assim, é muito interessante, né? É fazer aquilo que a avó falava para fazer. Menino, vai dormir cedo. Menino, come direito. Come salada, come fruta, né? Dorme direito. Isso é isso. A gente sabe dessa parte de cuidar do físico é meio óbvia. Pelo menos é um pouco mais óbvia. Agora, a parte de cuidar das emoções não é tão óbvio. Por quê? Primeiro que a gente não vê. Né? Primeiro que assim, se eu tenho um machucado no braço, eu falo, vem daqui essa dor. É óbvio, eu consigo ver. Agora, as dores emocionais, né, as dores da alma, eu não vejo. Então, tem um preconceito muito grande com isso. E até, eu me lembro, o meu pai, hoje ele está aposentado, né? Ele tem 76 anos e, infelizmente, ele desenvolveu Parkinson, então ele não consegue atender mais. Mas ele cuidou de gente, assim, por 50 anos. E ele também é pastor e psicólogo, depois se formou em algumas especializações e tal. E ele sempre falava para mim assim, Fernando, as pessoas chegam para mim e falam o seguinte, Carlos, não, o nome dele é Carlos, Carlos, isso é coisa da minha cabeça. Ele fala, claro que é da sua cabeça. Isso não é um problema. Entendeu? Parece que assim, por exemplo, você vai no hospital porque você está com o coração muito acelerado e você tem aquela sensação que você vai ter um troço, você vai ter um piripaque, você vai morrer. Você chega lá e o médico de plantão ali no pronto-socorro te faz um diagnóstico de um ataque de pânico. Daí a pessoa chega e fala assim, não é nada, é só um ataque de pânico. Gente, não é nada, é muito. Né? Não, ele não tem nada, é coisa da cabeça dele. É coisa da cabeça dele, mas ser coisa da cabeça dele não é nada. Não quer dizer assim, a doença ou a saúde, né? Assim, não é somente essa parte física. Eu preciso entender que a parte não física, tá bom? Que essa parte emocional, ela é tão importante quanto. E ter saúde ou ter energia, eu acho que é essa a grande questão, eu consegui ter energia para gerar o meu negócio, para gerar a renda, para gerar riqueza, para eu conseguir fazer o que eu preciso fazer dentro do tempo que eu tenho, eu preciso estar com o meu estoque de energia bom. Legal. Sabe, posso contar uma experiência minha? Por favor. O que aconteceu, né? Você falou um pouco da pandemia. Né? Eu cuido de gente há bastante tempo. Tem um programa na nossa igreja chamado Celebrando Restauração, que eu sou o responsável, e é baseado em 12 passos. Os 12 passos começaram lá atrás em Alcoólatras Anônimos, né? Mas a gente usa os 12 passos hoje para várias áreas de restauração da pessoa, não importa muito como seja, porque o mecanismo é exatamente o mesmo. Uns buscam álcool, outros buscam até, por exemplo, o trabalho, né? O workaholic também é um exagero ali e faz mal para a saúde da pessoa. E eu, responsável por essa área na igreja, fazendo aconselhamento, cuidando de gente, eu já fazia terapia nessa época. Em 2021, quando teve aquela segunda onda da pandemia, né, que foi ali no início, março, abril, que teve aquela segunda onda, que para mim foi muito mais próxima. Né? A primeira onda lá de 2020 acontecia, mas estava um pouco longe, eu via na TV ali. Em 2021, eu tive 3 amigos meus que morreram. Eu tive um amigo meu que era bem próximo, que era o personal que estava comigo, mas ele era um amigo da igreja também. E ele quase morreu. Ele não morreu porque ele conseguiu uma vaga no Hospital das Clínicas, graças a Deus ali. E um pouco depois disso, o meu pai ficou muito mal de saúde. Não por conta da Covid, por conta das questões dele do Parkinson e tal. E realmente eu achei que o meu pai iria morrer. E o fato de eu ter que pegar o meu pai no colo, sabe, é muito estranho. Não sei se você já passou alguma coisa nesse sentido, mas é muito estranho, porque o pai que cuida do filho, né? Quando chega naquele momento do filho cuidar do pai, é uma mudança grande mesmo que a gente tem na vida, né? E eu sei que eu tive que fazer isso, levei para o hospital, fiquei cuidando dele ali durante uns 20 dias mais ou menos. Logo depois disso, eu tive uma crise muito forte de ansiedade, né? Pânico, ansiedade ali. Eu fui entrar numa reunião, que era uma reunião que eu fazia toda semana, né? Com meu chefe e mais uns colegas meus, e de repente a minha cabeça começou a pensar um monte de coisa, meu coração disparou, né? Eu parado com o coração a 140, né? A minha mão começou a tremer, aquele negócio, eu falei assim, eu tô com problema, tal, e eu percebi, claro, que eu estava com uma crise forte de ansiedade.
Eu consegui controlar com a respiração, né, que é uma das técnicas que a gente tem para controlar isso. Mas eu sei que assim, logo depois disso, eu tive de novo, depois de 2 dias eu tive de novo, eu tive de novo, eu tive de novo. E assim, eu falei, cara, eu preciso buscar ajuda. Né? Quando a gente sabe que a gente precisa buscar ajuda, quando o problema está dominando a mim, né? É uma coisa que a gente sempre fala, tá bom, você tem um pouco de ansiedade. Você consegue dominar a ansiedade ou a ansiedade está te dominando? Né? Aquilo é tão forte que está te travando, está mudando a tua vida social. Por exemplo, você não quer mais ir nos eventos que normalmente você ia, você tem sentimentos muito ruins, essa é a hora de você buscar ajuda. Entendeu? E eu paro e penso em como que eu, com toda essa experiência, com tudo isso, fui desenvolver isso. Entendeu? A verdade é que a doença, ela é doença. E a gente não escolhe ficar doente. Você entendeu? Você tem uma dor de garganta, uma gripe forte que pode desenvolver uma pneumonia. Você vai ter que entrar com antibiótico. Você escolheu, você está com pneumonia porque você quis? Claro que não. A mesma coisa as questões emocionais, entendeu? Eu não desenvolvi essa crise de ansiedade porque eu quis. Né? Eu desenvolvi por quê? Porque meu corpo desenvolveu. Foram questões da vida e tudo mais, e assim que o meu corpo, ele reagiu. E daí eu entrei com a medicação psiquiátrica e foi muito interessante que a psiquiatra ela passou para mim assim, olha, Fernando, a ansiedade e a depressão, elas estão muito próximas. E assim, eu não sabia disso. Por isso que é importante a gente buscar ajuda de especialistas, ajuda profissional, sabe? Gente que sabe do que está falando. Né? Porque ninguém sabe tudo. E, gente, não adianta ir pro Google, tá bom? Assim, o Google ajuda em muitas coisas, mas em questões de saúde, não é por aí, né? E daí eu falei assim, então eu vou entrar com um antidepressivo e vamos ver se resolve a ansiedade. E resolveu mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Que foi muito interessante. Depois de porque o remédio psiquiátrico ele demora um pouco para estabilizar. Então, uns 30, 45 dias ali foi o tempo. Eu percebi, Cido, que eu estava mais feliz. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa melancólica. E eu achava que era a questão da personalidade. Tanto que tem, né? DISC, né? Que tem aquelas das personalidades. Inclusive tem esse livro aqui que ele é a base do DISC. Né? As emoções das pessoas normais. Isso, então eu sabia que eu tinha a questão da melancolia, tá, mas eu achava que isso era só da minha personalidade. Claro, tem um tanto da personalidade, mas é isso. Só que o meu pai, minha mãe e minha irmã tomam antidepressivos. Então, assim, o DNA não me ajudou. Né? Assim, o meu histórico genético e tudo mais tal, leva para esse lado. Então, eu sempre fui uma pessoa que lutava com a tristeza. É uma tristezinha, tá bom? É uma tristezinha, é uma irritaçãozinha, não é nada muito grande. Eu nunca fiquei na cama por conta da depressão, mas era uma coisa... Era uma tristezinha, entendeu? Acordava de manhã, tava cinza o céu, nossa, que tristeza. Aquele horário do crepúsculo, das 5, 6 horas da tarde, era muito triste para mim, me batia uma tristeza, eu não sabia de onde vinha, tal. Eu percebi que com a medicação para a ansiedade, mas que a médica entrou com a medicação para a depressão, eu tava mais feliz. E daí eu percebi o seguinte, Cido, parecia que eu estava enchendo uma caixa d'água. Imagina que você está enchendo uma caixa d'água, mas embaixo tem um furo. Então, é um esforço muito grande para você conseguir encher aquela caixa d'água. Então, o que eu percebi? Que a minha energia, que a gente só tem uma, né? Você só tem uma. Ou você usa para o bem ou você usa para o mal. Ou você vai usar para produzir, para gerar coisa boa, ou você vai ficar usando essa energia para você não ficar triste. Você entendeu? Então, assim, eu percebi que a minha energia estava saindo pelo furo embaixo. Então, foi uma descoberta meio sem querer, vamos dizer assim, né? Não foi isso. Eu mirei numa coisa, acertei a outra, né? Mas que ajudou, Cido, a minha vida demais. Fantástico. E por que isso? Porque era uma questão química do meu cérebro. Que culpa que eu tenho? Tem muita coisa, né? E a gente tem preconceitos ou conceitos errados. Que, gente, se você tem algumas questões emocionais, não necessariamente a culpa é tua. Pode até ser que seja. Né? Você tomou uma decisão muito errada, que você sabia que estava certo, você fez uma coisa errada, e a consequência daquilo que você está fazendo está pesando. Isso realmente
Pode ser alguma coisa que eu gerei para mim mesmo. Mas nem sempre é. Nem sempre é. Eu preciso ter e encarar a realidade como ela é. E não como eu gostaria que fosse. Fantástico. Mas essa realidade pode ser mudada. Uhum. E isso é muito interessante. E essa é a beleza, né, da vida, né, que Deus Exato. nos dá, né? Que na verdade assim, ela não é uma linha reta que nasceu, cresceu, sofreu, morreu. Exato. Não, né? A gente pode fazer interferências conscientes na nossa rotina. Você sabe que você contando a sua história, eu me lembrei que perto disso também, nós tivemos ali por 2018, 2019 um desafio muito pessoal. E eu também me vi em crise de ansiedade que eu não sabia o que era. Eu estava lá no meu apartamento e de repente me deu uma situação, eu não sabia o que era, e o médico disse, falou assim, olha, você tem uma crise de ansiedade e precisa ser tratado. O fato é que o empresário ele diz que não tem tempo para frescura. São assim que eles, né? Quem lidera o negócio, geralmente ali é muito executor, muito pauleira, né? Eu me vi assim, né? Falei assim, não, eu batia no peito e dizia, eu resolvo, eu não sei o quê. Até o dia que eu me vi travado. E eu levei 3 anos lambendo as feridas de um problema que aconteceu lá em 2018. Perfeito. Né? Então eu perdi muito tempo, né? Os meus negócios diminuíram, as minhas coisas ficaram difíceis porque eu simplesmente ficava olhando para o problema. E aí você trouxe algo sobre energia. Então o que nós estamos falando aqui é da energia que o empresário precisa ter para fazer as coisas que precisam ser feitas, né? E para fazer as intervenções e mudanças que precisam ser feitas e que os levem em relação ao seu sonho. Por exemplo, uma coisa que nós fizemos uma conversa prévia, eu gostaria que você contasse, porque eu achei muito interessante nessa questão de saúde. Tem muito empresário aí que não se alimenta direito, tem muita gente aí que está pré-diabético, inclusive eu, e a gente não sabe de onde vem a falta de energia, que não é só mental. Então, para a gente ir para essa linha mais física mesmo, eu queria que você contasse um pouquinho, porque, olha, a verdade é que muita gente aí está pré-diabética, está já diabético, e a consequência disso tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência e como é que você convive com isso. Tá joia. O que aconteceu comigo em 2005, 2011, 2005, isso. E eu sei porque foi o nascimento da minha primeira filha, né, certinho. Eu tive a primeira crise de pancreatite. Eu nem sabia o que era isso. Né? Na hora que entrou lá, eu falei assim, o que é pâncreas? Né? Eu nem lembrava que tinha pâncreas. Porque pâncreas não é uma coisa que se fala muito. Né? A gente fala de fígado, fala de estômago, fala de intestino, mas não fala de pâncreas. E daí eu fui ver o que era tal. As causas da pancreatite são assim, em sua grande maioria, ou pedra na vesícula, por isso que pedra na vesícula é tão perigoso, que todos os médicos falam isso, ou bebida. Para mim não era nenhuma coisa nem outra, achou-se que era vesícula, eu até tirei uma vesícula depois, fiz o tratamento e tal. Só que 3 anos depois me deu de novo a crise. E daí descobriu-se que eu tinha um tumor no pâncreas. Que foi muito bom ter dado a dor, porque era um tumor benigno, mas com uma possibilidade de virar maligno em 15 anos. Você imagina, era 2005, a gente já está em 2023. Câncer de pâncreas dificilmente consegue curar, né? Então foi isso. Daí o que aconteceu? Em 2010, eu precisei fazer uma cirurgia e tirei metade do pâncreas. E o pâncreas, ele é quem produz a insulina. E a parte que foi tirada do pâncreas é a parte que mais produzia insulina, que é a parte da cauda do pâncreas. Eu não sou médico não, tá bom? Mas eu descobri tudo isso porque da experiência que eu estava passando e eu conversei com muita gente. E o que aconteceu? Então isso foi 2010. 2011 eu estava diabético, né? E sabe que veio uma crise muito grande. Porque eu fiquei pensando assim, que culpa que eu tenho? Né? O meu corpo desenvolveu aquilo. Não foi nada do meu estilo de vida que aconteceu. Isso foi porque eu tive um problema no pâncreas. E eu não tinha o que fazer. Né? Mas, de tudo que poderia ter acontecido comigo, ser diabético era o menor dos problemas. Só que o que aconteceu? Por conta de eu ser diabético, eu precisei regrar a minha vida. Porque isso é uma coisa interessante, né? Quando você tem um diagnóstico ou de pré-diabetes, que é muito comum, ou de diabetes, muitas vezes não é falado pra gente, você fala, tá bom, o que eu tenho que fazer? E eu tenho muito isso, sabe, assim, Cido,
eu gosto de pensar, eu gosto de filosofia, eu gosto de teoria, eu gosto de teologia, mas tem que ir para a prática. Uhum. Se não for para a prática, não for aplicável na minha vida, na nossa vida, não adiantou de nada. Eu posso Né? pontuar isso? Claro. Guarda aí para a gente dar sequência. Né? Então, assim, toda informação é importante, né? Toda teoria é importante, mas se a gente não coloca em prática, Isso. né, isso não vai impactar a nossa realidade. Uhum. Então, hoje em dia, nós temos um mar de informação, Uhum. um palmo de profundidade. É. Né? E uma coisa que eu sempre também procuro me perguntar é, eu estou sendo efetivo? Que valor que eu estou gerando? Eu estou gerando informação ou estou gerando realmente impacto e transformação? Essa é a grande... A informação ela só tem utilidade para uma coisa, se ela gerar transformação. Exato, né? Exato. Se ela gerar transformação. Então, ela tem que ser prática na minha vida para que isso seja verdade, né? A transformação ali. Então é isso. Eu já vi até assim, vai numa consulta médica muitas vezes, e o médico chega e fala assim, você está pré-diabético, toma esse remédio. Tá bom, mas será que é só tomar esse remédio? Né? O que eu posso fazer? Então, o que aconteceu? O que eu aprendi, descobri e aprendi ao longo desses hoje 12 anos, né? Que eu tenho essa questão da diabetes. O diabético ou pré-diabético, ele precisa ter uma vida muito regrada, tá bom? Não é simplesmente você chegar e falar assim, não come doce. Não é isso. É o seguinte, ele precisa comer bem, fazer exercício físico, dormir bem e não ter estresse. Assim, facinho. Tá fácil, tá fácil. É uma coisa simples, uma coisa todo mundo consegue. Bem tranquila, né? Então, assim, por quê? Tudo isso influencia a glicose, tá bom? Então, por exemplo, se você está muito estressado, passou por um caso muito difícil na vida, tal, que mexeu muito com as suas emoções, a glicemia pode alterar. Se você não dorme bem, a glicemia pode alterar. Se você tem gordura abdominal, tem gente que tem gordura, por exemplo, no quadril. Não é tão problemático. Para a diabetes, tá bom? Não estou falando de outras coisas. Mas por quê? A gordura, ela solta uma toxina. E a gordura abdominal, nessa toxina e tudo mais, ela diminui a eficiência da insulina. Então, quanto mais gordura abdominal eu tiver, pior a insulina do meu corpo trabalha. Então, eu não posso ter... E o problema é que, assim, né, o meu biotipo, né, eu sou magro em quase tudo, menos na barriga. Né? Então, eu quero magro com aquela barriguinha assim. Então, é exatamente o pior tipo de gordura para o diabético. Entendeu? Então, assim, a gente precisa... E o que é comer direito, né? O diabético precisa evitar os carboidratos simples. Então, farinha branca. Que não é fácil, né? Eu gosto muito de pizza, gosto muito de macarrão, de massa, de pão. Então, isso é muito gostoso. E o brasileiro tem a sua alimentação muito pautada no trigo. Mas muito. Né? Dificilmente você chega em uma lanchonete pequenininha, algum lugar que você vai comer na rua, tal, você encontra alguma coisa, a não ser enroladinho, coxinha, o pão de queijo, que só sai um pouquinho disso, que é amido, né? Não é farinha branca, mas vai ter isso. Né? Um enrolado, vai ter um pão, é isso que você tem. Então a nossa alimentação é muito assim. Então tem que cortar essas coisas, né? Aumentar muito o consumo de fibra, de salada, de verdura. Precisa fazer exercício. E essa questão do exercício, ela é muito difícil, sabe, Cido? Por quê? A gente precisa fazer alguma coisa que a gente gosta. Ninguém consegue ficar naquela assim, eu vou na força do ódio muito tempo. Porque é igual um elástico, né? Que você estica. Quando eu faço algo que eu não quero, que eu não gosto, mas porque é necessário, eu estou esticando aquele elástico. Só que o elástico ele não pode ficar esticado muito tempo, ele tem que voltar. Então eu aguento fazer algo que eu não gosto durante um período só. Não dá para fazer sempre. Então, essa questão do exercício, da atividade física, é extremamente a pessoa fazer algo que ela gosta. Então, descubra o que você gosta. Entendeu? Talvez você goste, por exemplo, eu gosto muito de correr. Para mim, a corrida, ela é muito bacana.
tá bom? Mas talvez você não goste de correr, você gosta de andar de bicicleta, talvez você goste de caminhar, talvez você goste de dançar, talvez você goste de musculação, talvez você goste de aula de yoga, eu não sei, de pilates. Alguma coisa é necessária. É necessária. Para quê? Para a sua saúde. Então lembra que a gente falou lá atrás da questão da energia, né? Eu falei da doença, da diabetes, que se a gente não tomar cuidado, é muito provável que fique, mas também é uma verdade da energia hoje. Para que eu consiga trabalhar melhor, para que eu consiga desenvolver riqueza melhor, né? Então, é muito legal assim, eu não faço atividade física pela atividade física. Eu faço atividade física para ter mais energia para fazer algo que eu gosto. Perfeito. Entendeu? O objetivo sempre tem que ser aquilo que te motiva. Aquilo que você gosta. Exemplo, eu faço musculação. Mas eu não gosto de musculação. Eu não gosto muito do ambiente de academia. Não gosto... Se bem que agora eu até tô gostando, sabe? Que vai mudando um pouco assim aquilo que a gente está fazendo. Mas por que eu faço? Porque eu sei que se eu não tiver com a musculatura forte, eu não consigo correr. Porque a corrida machuca, porque é muito impacto, né? E de repetição. Então, o que protege todas as articulações e tudo mais? Tal? É o músculo. Então, o músculo tem que estar forte. Para quê? Para que eu possa correr pro resto da vida. Entendi. Você entendeu? O objetivo é que eu corra para o resto da minha vida. Para eu conseguir correr para o resto da minha vida, eu preciso estar forte. Não é musculoso, gente, não é estar bombado de academia, não é isso. O músculo tem que estar forte. Né? E assim, Cido, eu falei, eu tenho 46 anos, é relativamente novo, né? Assim, mas acho que há 1 ano ou 2 anos atrás, eu me peguei dando uma corridinha e percebendo que o meu joelho estava falseando. Eu falei assim, não, gente, se eu tivesse 80 anos, tudo bem. Mas eu tinha 44. Sabe? Não. E aí, né? Fernando, você é legal, queria aproveitar isso para dizer o quanto as pessoas chegam assim, doentes, né, nessa fase da vida. Né? Você vê pessoas com 50 anos, né, ainda nessa questão do diabetes, né, a pessoa não consegue caminhar, não consegue subir uma escada, não consegue pegar o netinho no colo, né, tem todas as implicações que existem ao não se cuidar, por exemplo, da diabetes. Exato, né? exato. E isso é verdade, né? O que acontece? É um comum, né, que a gente olha para as pessoas. A pessoa até vem bem fisicamente, até entrar na faculdade. Mais ou menos ali. Até entrou na faculdade, vai para a faculdade, tem que trabalhar, tá, aquela correria tal, das 20 e poucos anos ali, daí esquece. Por quê? Tem que dar um foco realmente na vida profissional, no trabalho, tem que tirar renda, tem que olhar a carreira e tudo mais. Tal. Daí perto dos 30 ela casa. Mas eu tô falando generalizado, tá bom? Não é regra para ninguém. Mas daí ela casa ali perto dos 30, vai ter o filho, tal, não sei o quê, e a saúde, nada. Quando passa dos 40, 45, ela tem o primeiro susto de saúde. Ela vai ter algum problema de coração, ela vai ter algum problema metabólico, né, que é a questão da diabetes, alguma coisa tal, e ela toma aquele susto. Daí ela fala assim, agora eu preciso emagrecer. Mas ainda tem uma gordurinha para queimar, assim, entendeu? Até chegar perto dos 50, 50 e pouco. Ali não tem como. Você pode ver, é ruim o que eu vou dizer. Mas teve um garoto, uma vez, que falou isso. Falou assim, né? Ô mãe, você já percebeu que quase não tem velhinho gordo? Por quê? Ou emagrece, ou morre. Entendeu? Assim, é ruim mesmo. Você fala, mas como assim? Você tá olhando disso? Não, mas é verdade. É um fato, né? É um fato. É um fato. Tem um conhecido nosso que não cuidou nada da diabetes dele e com 30 e poucos anos perdeu a perna. Uma outra, sobrinha de um amigo nosso, com 40 anos, faleceu. Então, assim, eu volto a dizer ali, eu não tive culpa da doença. Isso ninguém tem. Entendeu? Assim, você não tem culpa daquilo que você desenvolve, às vezes o corpo desenvolveu porque desenvolveu. Tá? Desenvolveu porque é assim que acontece. Eu não tenho culpa de ter ficado diabético, mas eu tenho responsabilidade de viver bem. Tá bom, com isso que eu tenho, como que eu faço para viver bem? Apesar
das dificuldades. Uhum. Eu estava ouvindo outro dia um podcast, mesmo uma entrevista, com um atleta brasileiro, que ele é triatleta. Uhum. E ele é diabético tipo 1, que é aquele bem sério, que você não tem produção nenhuma de insulina. Eu sou diabético tipo 2, que é o que a maioria acaba desenvolvendo depois da vida. Que eu tenho um pouco de produção de insulina, não consigo produzir tudo. Agora, o diabético tipo 1, ele é obrigado a usar insulina e tudo mais. Tal. É difícil. E ele é um brasileiro, o atleta mais rápido, quer dizer, ele tem o recorde mundial de triatletas diabéticos. E ele disse o seguinte, pô, como é que é isso da questão da diabetes e tal? Ele falou, eu entrei forte no esporte por conta da diabetes. Uhum. Então, assim, eu posso achar que a vida foi injusta comigo, que Deus foi injusto comigo, e ficar olhando para aquilo que eu não posso fazer, ou pegar isso e encarar como algo bom. Né? Como algo que pode ter algo bom, né? Mudar a minha vida. Por exemplo, da questão da dieta que eu estava falando, né? Eu adoro comer massa. Mas eu posso ficar pensando na massa que eu não posso comer ou na carne que eu posso. Uhum. Você entendeu? Pois É isso. Pois Ou uma coisa ou outra. O que você vai olhar? Cara, eu preciso pontuar isso. Peraí. Você pode ficar pensando no problema que você tem, ou você pode colocar a sua energia nos recursos que você tem para resolver. Exato. Né? Às vezes, uma vez eu fiz rapel. Uhum. Lá em São Luís do Paraitinga, numa cachoeira de 15 metros. É claro que eu tinha medo. Uhum. Né? Uhum. E aí o instrutor de rapel, você pensa que ele descia a cachoeira com você? Não. Uhum. Ele te levava até um lugar onde você não podia voltar. E ele falava assim, porque ele ia do seu lado até o momento, ó, faz assim, faz assim, faz assim. Entendeu? Falei assim, agora vai, desce mais um pouquinho. Quando você não podia mais voltar, ele falou assim, agora é com você, desce. Eu falei, não, mas eu não consigo, não sei o quê. Ele falou, confia no equipamento. Ah, que legal. Né? Ele falou assim, não, confia no equipamento, confia nos recursos. E às vezes a gente já tem uma série de recursos, né, para atacar aquela situação. E a gente, na verdade, fica focando no que a gente não tem. Exato. Às vezes a gente tem a diabetes e a gente fica focando na doença, ao invés de focar no que pode ter de saúde. Às vezes tem um problema na empresa, na família, no negócio, de relacionamento, e a gente fica focando no que a gente não tem. E sim e não no que a gente poderia fazer para resolver. Exato. Né? E isso, assim, Cido, é um exercício mesmo. É algo que a gente pode desenvolver. Né? Porque se você tem, por exemplo, 10 pessoas, 9 te elogiaram e uma falou mal, você vai lembrar da que falou mal. Pois é. Entendeu? Isso é automático, mas eu posso desenvolver, entendeu isso? E começar a olhar para aquilo que é bom. Uhum. Né? E eu vou dizer para você, por conta do meu histórico lá de depressão e tudo mais, tal, não é fácil para mim fazer isso. A minha cabeça é assim, Cido, olha que loucura que é, eu brinco que é, e é loucura mesmo. Por alguma razão, tive um feedback ruim. De alguma situação. De alguma situação do meu chefe, por exemplo. Tive um feedback ruim. O que eu penso? Eu falo assim, puxa, eu tive um feedback ruim, quer dizer que eu não agradei, eu estou fazendo alguma coisa errada, quer dizer que eu vou ser mandado embora. Se eu vou ser mandado embora, eu não vou ter recursos para cuidar das minhas filhas. Eu não vou ter recursos para cuidar das minhas filhas, eu vou ter que morar debaixo da ponte pedindo esmola. Olha como a minha cabeça funciona. É uma loucura mesmo. Eu saio do feedback, que pode ser... Tá bom, foi um feedback negativo, mas que pode ter muita coisa boa saindo de lá. Eu saio disso e tô embaixo da ponte. Né? Então, eu precisei desenvolver uma forma de pensar. Assim, isso aqui é automático. Eu não consigo controlar não pensar nisso. Mas quando acontece isso, eu penso para mim mesmo e eu falo para as minhas emoções assim: você está errado. Isso que você está pensando é mentira. Não é isso que vai acontecer. Esse feedback é para o meu bem e vai desenvolver algo bom para mim, que eu vou ser melhor depois disso. Mas assim, Cido, para mim não é automático. Pois é. Tem gente que é. Tem gente que consegue. Eu não consigo. Né? Mas você encontrou um mecanismo, mecanismo. Né, de
voltar para a realidade, para o que é de fato. Exatamente. Porque às vezes acontece uma situação e a pessoa já desenvolve toda uma história e a emoção já vai para um ambiente muito complexo. Porque o Exato. nosso cérebro não entende muito isso, né? E aí você fica sentindo todas aquelas preocupações e emoções de estar numa situação de, às vezes, de desabrigo até, né? Agora, foi muito legal você trazer isso, porque também a gente tem aquela questão também da reatividade. Sim. Né? Da reatividade. O que a gente poderia fazer, do seu ponto de vista, para a gente começar a trazer mais consciência para essa questão, né? Porque você trouxe várias coisas aqui sobre práticas, né? Ou é isso ou é aquilo. Eu posso ir para o lado ruim da coisa, Sim. ou eu posso tentar ver o lado bom. Né? Pessoas que me criticaram, né? Como é que eu lido? Eu também tenho um pouco disso, né? Eu não sou muito... Né? Mas como é que eu lido hoje, que eu aprendi, né? Um coach me falou o seguinte, falou assim, Cido, pô, eu tava tiririca da vida com uma situação que aconteceu, e ele me disse o seguinte, cara, me diz uma coisa, você se aconselharia com essa pessoa se você tivesse um problema muito sério, correndo um risco de vida, ou correndo um risco da família, essa é a pessoa que você se aconselharia para resolver esse problema? Eu disse, não, eu nem conversaria com essa pessoa, né? Não sei o que. Tá fazendo, então, porque você está dando tanto valor para a opinião dela. Exato. Né? Isso foi libertador para Exato. mim. Foi libertador. Eu falei assim, olha, realmente, a gente dá muito valor para as coisas negativas, até pela nossa história, né, biológica e tal, e pouco valor para o potencial que a gente tem de mudar e de melhorar. Exato. Fernando, você quer complementar essa questão da saúde? Porque eu tenho algumas perguntas aqui que eu quero aproveitar a sua presença aqui como cuidador de pessoas. Tá joia. Mas daí, só para chegar, né? Então, concluindo esse pedaço. Quando eu olho, né, para mim, eu tenho um problema que eu não tenho culpa, mas eu tenho responsabilidade de resolvê-lo. Então, como que eu fiz? E daí é pessoal mesmo, né? Eu acho que cada um precisa desenvolver o seu mecanismo mesmo. Mas, como eu falei, eu gosto muito da corrida. E a corrida, ela me faz ser regrado. Lembra que eu falei, eu preciso comer direito, fazer exercício, dormir bem e não ter estresse? Então, quando eu foco na corrida, o que acontece? É muito legal na corrida, são os objetivos que você coloca. Então, os objetivos são as provas. E a gente tem uma oportunidade muito grande de morar em São Paulo, né, que a gente tem prova de corrida todos os finais de semana. Acho que no ano inteiro você tem. E você tem desde o Mickey até a super séria da ASICS, sei lá. Você tem um monte de corrida diferente, tá bom? Mais séria, menos séria, tal. De manhã, à tarde, à noite, tem tudo quanto é tipo. Então o que eu faço? Eu coloco os objetivos da corrida, por quê? Para eu correr bem, eu preciso estar treinando. Eu preciso comer direito. Eu preciso dormir direito. Então, eu resolvo 3 pontos, né? Do exercício, da alimentação e do sono. Por exemplo, é problema bebida alcoólica? Um pouquinho não, você não pode ficar embriagado, porque quando a gente fica embriagado, você faz coisa que não deve, tá bom? Mas, o que acontece? O álcool, ele vai inflamar um pouco o corpo, né? Então, eu sei que no dia seguinte, eu vou estar mais cansado. Se eu tenho um treino de corrida no dia seguinte, eu não vou beber. Então você percebe que o objetivo não é o foco na saúde em si. Por quê? Se eu ficar focando no meu exame, naquilo que eu não posso, eu não aguento. Lembra que eu falei do elástico esticado? Fica muito esticado, fica chato. Chato. Então, o que eu faço? Eu não faço isso, eu fico focado no objetivo da corrida. E como eu quero melhorar o objetivo da corrida, eu acabo resolvendo os outros. E daí, como isso aqui está tudo, o meu estresse diminui. E daí, Cid, eu tenho mais energia para cuidar das pessoas, dos projetos, para ser mais efetivo no meu trabalho. Para quando eu estou trabalhando, eu tenho muito mais foco. A minha cabeça funciona melhor. Você entendeu? Perfeito. Então, por isso que a atividade física ela é tão legal. É aquela história, né, de quando você tem um porquê ou um porquém, você define o seu como. Exato. Né? Quando você tem um porquém, por quem eu faço isso, por que eu faço isso, aí você suporta o como. Exato. Né? E assim,
precisa... E a questão da disciplina também. Eu tenho muita dificuldade com essa palavra disciplina, tá bom? Porque quando eu ouço disciplina, eu lembro da vara que a minha mãe me batia. Você entendeu? Eu lembro do negócio militar, um negócio chato. Então, toda vez que vem disciplina, eu não gosto. Mas, sem disciplina, você não chega em lugar nenhum. Isso a gente sabe, quase frase de caminhão ali, né? É verdade. Então, tem que colocar na agenda. E tem que fazer. Mas por quê? Por causa do teu objetivo. Vou dar um exemplo. Eu normalmente corro no final do dia. Tá bom? Eu faço meu exercício no final do dia. Ontem foi um dia que eu não consegui. Porque eu comecei a trabalhar às 8h30 e terminei 10h30 da noite. Foi o dia inteiro. Não teve espaço. Não deu. O que eu fiz? Hoje de manhã eu já corri. Eu acordei, eu tive um trabalho, um compromisso, 6h30 da manhã, que é a live de oração que a gente faz, né? Na igreja, 6h30 da manhã, 7 horas eu estava saindo de casa para ir correr. Então, assim, tem que ter o compromisso. E essas coisas, assim, e eu aprendi outra coisa também. Você não precisa falar para ninguém qual que é o teu compromisso da agenda, né? Porque ninguém vai reclamar com você que você tem um compromisso profissional. Mas se você tem um compromisso com a tua saúde, todo mundo vai olhar com aquela cara feia, pô, meu, mas você... Não vai. Não pode, entendeu? Parece que uma reunião de trabalho e tudo bem. Agora... algo que você precisa fazer para cuidar da tua saúde, parece que não pode. Então você tem um compromisso. Né? A mesma coisa, por exemplo, com o cuidado dos nossos filhos. Né? Você não precisa dizer para ninguém que você não vai naquele compromisso X porque você vai no cinema com teu filho. Fala que você tem um compromisso. A tua agenda está ocupada. O que assim, é importante para mim, não é importante para o outro. Perfeito. Você entendeu? Então coloca na agenda e faz. Mas por quê? Esse porquê ou para quê é muito importante. Né? E no final do dia, Cido, é para quê? Para que eu possa viver melhor. Perfeito. Você sabe que teve uma época que eu pedalei. Lá em 2011, em 2012, eu comprei uma bicicleta, logo que tive o diagnóstico da diabetes lá e tal. E eu ia pedalar ali naquela ciclovia da Marginal. Né? Que é do lado do Brooklyn ali, no lado da Berrine. E eu não sei se você sabe, elas são acho quase 25 quilômetros de ida e 25 para volta, são quase 50 quilômetros. Porque vai perto do Grajaú, né? Lá embaixo, e até ali o Parque Vila Lobos. Então vai do Vila Lobos até o Grajaú, é bem longe. E eu lembro, Cido, de ter ido, não fui muitas, tá bom? Que eu não gosto muito da manhã, cedão assim. Mas eu fui algumas vezes 6 horas da manhã lá. Cido, o pessoal que estava treinando, eu falava para minha esposa assim, Cris, não tem nenhum derrotado 6 horas da manhã na ciclovia pedalando. E por quê? E tem sempre aquele negócio, puxa, a pessoa conseguiu tanto sucesso porque ela cuida bem dela ou ela cuida bem dela porque ela tem sucesso? Eu não sei muito responder. Eu só sei que as pessoas com grande sucesso, você vê os grandes empresários ou os grandes executivos, eles cuidam da saúde deles. Por quê? Eles perceberam que isso é fundamental para eles terem energia. E tem uma coisa, né, Cido, que a gente fala muito da questão de você ser protagonista ou vítima. Eu vou ser vítima da situação e vou ser protagonista da situação. É isso, essa é uma escolha que eu preciso fazer. Todos os dias nós temos que fazer escolha. Né? E a autorresponsabilidade, né? Ela é essencial. Eu lembro que enquanto eu estava, de certa forma, responsabilizando os outros pelos problemas que eu tive, e foram seríssimos, eu não estava me movimentando e direcionando a minha energia para aquilo que precisava. Então, acho que esse é um aprendizado muito importante. Isso serve para a vida, isso serve para a nossa saúde, né? Ou seja, a pessoa que... O que adianta também, né? Às vezes a pessoa se mata de trabalhar, constrói, às vezes, até um patrimônio significativo que os outros vão usufruir. Porque ela não cuidou da saúde, né? Não construiu bons relacionamentos, ou então está morando num palácio sozinho, né? Um palácio, ele pode ser algo muito
especial se você tiver pessoas para usufruir junto com você, ou ele pode ser uma prisão. Exato. Se você ficar sozinho lá, se você não puder sair de lá, se você não puder realmente usar isso como um recurso para melhorar pessoas. Legal. Pastor, eu não sei se eu chamo de pastor ou Fernando, né? Porque o Fernando, além de ser um amigo, também é um mentor na minha comunidade de fé. Uhum. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre essa questão de melhorar pessoas para melhorarem o resto, né? Aí eu quero falar um pouquinho desse lado espiritual. A gente tem toda essa questão de saúde, mentalidade, e as pessoas também às vezes elas se perdem um pouco, ela acha que buscar esse desenvolvimento espiritual fica um negócio religioso demais, e os empreendedores às vezes eles confundem religiosidade com espiritualidade, né? São coisas diferentes, né? Eu acredito que a espiritualidade ela tem um papel importante ao melhorar as pessoas, para melhorar você e para melhorar as pessoas. Porque pessoas melhores criam famílias melhores, espaços melhores, comunidades melhores, empresas melhores. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Tá joia, tá joia. Você sabe, Cido, que a saúde da pessoa é um equilíbrio entre a parte física, a parte emocional, a parte intelectual, a parte social e a parte espiritual. A ONU não coloca a espiritual aí no meio, mas eu acredito que seja muito forte. Então, quando que você tem saúde? Saúde é muito mais do que você não ter doença, entendeu? A saúde é esse equilíbrio de tudo isso. E o que acontece? A espiritualidade, ela dá base. Por quê? A espiritualidade, ela responde a assim, perguntas fundamentais, que são assim, para que eu tô aqui? Por que eu nasci? Qual que é o meu valor? Para que eu vivo? E para onde que eu vou? Isso daqui, Cido, se a gente não tem bem resolvido essas perguntas, tudo gera muita dúvida. Por quê? Porque tem uma busca incessante por um significado de vida. Todos nós temos. Eu lembro que eu era garoto, eu estava na escola, era uma aula, sei lá, acho que era de ciências na época. Então, tinha uma abelhinha que falava sobre o ciclo da vida, que era nascer, crescer, reproduzir e morrer. A vida tem que ser mais isso. Tem que ser mais que isso. Tem que ser mais que isso. Tem que ser mais que isso, né? Daí fala-se hoje muito de legado. Né? Qual o legado que eu estou deixando? É interessante essa questão de legado, algumas coisas assim, de você deixar a tua marca na vida das pessoas. Mas o que quer dizer isso também? Legado eu fui. Eu não estou mais aqui. Então, a espiritualidade vai responder isso. Você entendeu? E daí, eu sou cristão, né? Eu sou da Igreja Batista, sempre fui. E eu entendo que Deus responde tudo isso. Entendeu? Eu entendo assim, por exemplo, por que eu nasci? Por que eu vivi? Porque Deus quis e eu fui feito à imagem e semelhança dele. Quando isso quer dizer que eu fui feito à imagem e semelhança dele, quer dizer que eu estou aqui para refletir quem Deus é. Como se fosse um representante. Sabe assim, um representante? Eu acho que o melhor exemplo é o embaixador. Né? Você pega o embaixador da Espanha no Brasil. Quem que ele é? Ele é a Espanha aqui. Quando o Brasil, né, conversa com o embaixador espanhol, ele está conversando com a nação espanhola. Então é isso, né? É um embaixador. Então foi isso que aconteceu. Mas infelizmente o pecado entrou no mundo por escolha do ser humano e corrompeu tudo. E a questão do pecado, Cido, ela é muito séria. Ela é muito séria. Por que eu tenho doença? Por conta do pecado. Por que tem maldade no mundo? Por conta do pecado. Por que tem, por exemplo, os desastres naturais? Por conta do pecado. Então o pecado, o problema que o pecado gerou, ele muitas vezes é bem mais profundo do que a gente imagina. Você entendeu? Então, tá bom, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus para refletir a Deus, para ter uma comunhão perfeita comigo, com o outro, com Deus mesmo e com a natureza. Né? Era para ser tudo perfeito. Né? E azedou tudo ali por conta do pecado. Só que o que Deus faz? Assim que acontece a queda, que é assim que a gente chama, né, a entrada do pecado no mundo, que é extremamente sério, eu volto a dizer, Deus começa o plano de redenção do homem.
Então, ele fala o seguinte, olha, vai ter um descendente da mulher que vai resolver isso. E ali começa. Então, a história de amor de Deus em direção ao ser humano é algo fenomenal. Porque como que um Deus... E daí, é por isso que eu falo, né, que esse significado de vida, para mim, o cristianismo responde muito. Responde muito, porque como é que pode um Deus amar tanto o ser humano todo errado, né? Estou falando do Fernando, o Fernando todo errado, né? Vou generalizar muito, é que esse Deus vem à Terra, nasce como um ser humano, se torna um ser humano, vive aqui mostrando o que é ser um ser humano perfeito, amando as pessoas, mostrando que Deus morre por mim. E assim, Cido, eu acho que uma pessoa morreria, talvez, pelos filhos, talvez pelos pais, pela mãe, né? Mãe é muito mais, muito mais próximo do que pai, né? Talvez, mas por um estranho. Por um amigo, né? Por um estranho, por uma pessoa que não viu ainda, né? Por uma pessoa maldosa, por um bandido. Quem que faz isso? Ninguém faz isso. Quem que faz? Deus fez. Mas como ele não teve pecado nenhum, ele vence a morte e volta à vida, ele ressuscita. E o que Jesus mostra com tudo isso? Você não está aqui só para esse mundo. Então, olha a questão do significado de vida. Primeiro, para que eu vim? Né? De onde eu vim? Deus me cria para ser a imagem e semelhança dele. Legal, eu cresço, e daí eu uso a minha vida para quê? Essa vida não termina aqui. Você entendeu? Essa vida não termina aqui, porque Cristo voltou à vida e ele disse, eu vou voltar de novo. Então Cristo veio uma vez e ele vai voltar a segunda vez. E não faria sentido, né? Não faria sentido toda essa história de Jesus vir, dar o exemplo do como as pessoas devem se comportar, que é a regra de ouro que as pessoas falam, né? Amar, não faça aos outros o que você não quer que faça a você, né? Então Jesus ele deu muito exemplo. Muitos exemplos. Vida, né? Muitos e o pecado, exemplos. muitas vezes o pessoal fala, o que é pecado? O pecado está em você poder fazer o certo e faz o errado. Escolher fazer o errado. Exato. Você sabe, eu tenho muita dificuldade para perdoar algumas coisas. Perfeito. Como mentira, como traição, como, né? Então são coisas que eu tenho dificuldade, né? Eu tenho até uma fala que a Ana me corrige, né? Eu falei assim, eu quero que Deus abençoe, porque eu quero que essa pessoa pague o que me fez. Eu como ser humano, às vezes eu me vejo com esse sentimento. E aí, tudo isso para dizer que a gente tem que... A espiritualidade, ela nos ajuda a ter essa consciência de fazer o certo. Como eu disse, eu tenho dificuldade de perdoar mentira, pessoas que conscientemente te prejudicam, te traem. Por quê? Porque é uma falha de caráter. Perfeito. A pessoa poderia ter escolhido o certo e escolheu fazer o errado. Perfeito. Né? Eu acho que a espiritualidade ela serve para isso, melhorar as pessoas. Né? Todo o ensinamento de Jesus e toda a espiritualidade através do cristianismo, ele te amplia e fala assim, não, eu tenho vontade de fazer isso. Naturalmente eu faria isso, mas eu conscientemente aqui eu vou entrar na minha zona de consciência e vou fazer o que é certo. Perfeito, perfeito. E assim, Cido, é muito fácil perdoar, né, uma pessoa que está te devendo R$5, né? Mas uma pessoa que está te devendo R$1 milhão é bem difícil. Você vai morrer por causa de R$1 milhão? Não, mas vai fazer muita falta, certo? Então é isso, o perdão, ele é sobrenatural. E o que acontece, Cido? Eu acredito fielmente que Deus nos capacita para conseguir fazer algo sobrenatural. Tem o que é natural. O natural, o que é? É eu não perdoar, eu buscar vingança, a que se faz, a que se paga. Isso é o natural. É o natural do ser humano. Entendeu? A justiça, né? E todo mundo fala assim, né? Eu não sei exatamente como é que é, mas para os amigos é a graça, um negócio assim, para os inimigos a lei, né? Para os assim, amigos tudo, para os inimigos a lei. A lei, isso. Frase de Jânio Quadros. Isso, então, é isso. Esse é o natural, esse é o normal. Mas Deus nos capacita para fazer o sobrenatural.
E daí é ele mesmo que faz, não sou eu, sabe? É ele mesmo que faz. Então, só para terminar aquela questão, né, que eu falei que a espiritualidade é a base, e ela vai responder esses questionamentos, eu entendo o seguinte: se eu não tenho esses questionamentos, essas perguntas, né, de onde eu vim, para que eu tô aqui, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, qual que é o meu significado de vida, eu posso buscar um monte de coisa. Eu busco um monte de coisa, mas eu sempre vou ter um vazio aqui dentro. Então, quem responde isso é a espiritualidade. Tá bom? Por isso que a importância tão grande dela na nossa vida. E depois disso, né, como ela é base, ela é alicerce, daí eu construo o restante em cima. Daí vem a questão do exercício que a gente estava falando, tem a questão da saúde mental, da saúde física, tem a intelectualidade, tem o que eu vou estudar, tem o que eu vou produzir de bem para a sociedade, né? E essa produção do bem para a sociedade é extremamente importante. Cada um de nós contribuímos um pouco para o bem da humanidade, do mundo. A gente constrói conhecimento, pensamento, tecnologia, riqueza, tudo isso é muito importante, né? Mas e para que eu faço isso, né? Então, por isso que a espiritualidade é tão importante. Fantástico, tá, fantástico, né? Então é isso não vai muito além da religiosidade, muito, né? Muito além, É muito além. mais do que isso, né? Você saber o seu porquê, o seu porquê, é você ser... Dizem, né? Eu não concordo muito com essa frase, sabe? Porque, mas eu tenho uma frase que, por exemplo, diz do Rui Barbosa, que diz o seguinte: o advogado, quando ele realmente cumpre os seus princípios profissionais, ele é um pouco amigo de Deus, porque ele ajuda a estabelecer a justiça no mundo, né? Então, eu tenho uns advogados que eu escuto. Hoje em dia, tenho lá minhas dúvidas, né? Numa legislação brasileira que a gente vive, onde, né, verdade muda, se torna mentira, mentira se torna verdade, enfim, né? Onde o quebra-cabeça... muda a imagem todo dia, né? Então você tem um quebra-cabeça, não, beleza, amanhã eu continuo montando. Só que quando você olha para ele no dia seguinte, mudou de novo, né? Então isso é muito desafiador. Fernando, vamos falar um pouquinho. Eu sei que a gente já está aqui há 1h10. Caramba, acabei de olhar agora, passa mais muito ou rápido. menos aqui. Mas assim, o que você acredita? Quais são as estratégias que você usa? Eu sei que você já falou da saúde. Sim. Né? Então já falou da saúde, da questão mental. Mas vamos trazer um pouquinho de estratégias práticas mesmo, assim, para ajudar as pessoas a serem talvez menos reativas e mais conscientes na hora de tomar uma decisão ou não tomar uma decisão. Tá bom. Por exemplo, às vezes uma pessoa chega e fala assim: não, mas e aí aconteceu isso, e eu preciso que você decida. Hoje eu aprendi, com a idade que eu tenho, conhecimento que eu tenho, eu falei assim: não, a minha decisão é vou pensar. Tá não, mas você tem que decidir. Eu falei assim: não, já decidi. A minha decisão é vou pensar a respeito. Perfeito. E às vezes a pressão da vida, como muito bem você trouxe, né? Se você não tem uma agenda, você vai ser a agenda de alguém. Isso. Né? Você vai ser, né? Se você não tem um projeto, né? Se você não tem um plano, não sabe para onde ir, você vai ser um recurso para alguém construírem os sonhos e os objetivos dele, né? E aí, como líder, como cuidando de pessoas lá no Celebrando a Recuperação, que é um projeto maravilhoso, e eu imagino que numa comunidade como a IBM, existem desafios diversos, dos mais diversos. E aí, como é que a gente busca este equilíbrio, né, para contribuir com o desenvolvimento das pessoas, mas deixar a decisão sempre com a pessoa, né? Porque às vezes a gente pode orientar, a gente pode sugerir, às vezes até aconselhar, mas deixar claro que a responsabilidade da decisão é das pessoas. E a gente mesmo, né, como líder, Perfeito. às vezes a gente tem uma responsabilidade muito grande como conselheiro. Como é que você lida com essa pressão da responsabilidade de liderar pessoas, de ajudar pessoas, né? E ao mesmo tempo não ser assim, não intervir demais, assim, para a pessoa dizer assim, ele falou para fazer, né? Porque hoje em dia tem muito isso, né? As pessoas às vezes ela pode interpretar um conselho que a gente dá
de uma maneira, ela vai lá ou faz até de outro jeito, ou até o próprio conselho, ela não conta tudo, né? Aham. Ela não conta tudo, eu falei assim, ó, com base no que você está me falando, eu acredito isso, mas ela não Tá, contou tudo, né? tá. Enfim, como que é esse cenário, assim, porque a gente como líder, o empresário como líder, às vezes você precisa orientar equipe, orientar colaboradores, orientar pessoas, orientar cliente, né? E eu imagino que no cenário de uma comunidade grande como a nossa, você deve ter uma visão nesse sentido. Tá. Há uns anos atrás, eu ainda estava trabalhando no banco, eu tive um treinamento de gestão de pessoas muito bom, Uhum. muito bom. E uma das coisas que o consultor, né, o treinador ali falava, era dessa questão da mudança, né, e da zona de conforto, que a gente fala tanto e tal. O que acontece? Ou eu promovo a minha mudança, e quando acontece isso, eu estou fazendo algo de forma ativa, eu tomo uma decisão de promover esta mudança, tá bom? Então eu tenho mais tempo, eu tenho mais planejamento, eu tenho menos estresse. Não quer dizer que não vai ter estresse, vai ter um pouco, mas eu tenho menos, né? E eu consigo fazer isso de uma forma muito melhor. Ou a mudança vai me atropelar e eu vou ter que sair correndo para mudar, entendeu? E daí eu não vou ter tempo, eu vou me arrebentar e eu vou ficar muito estressado. Muito estressado, entendeu? Então, o que acontece? De verdade, algumas mudanças são legais, eu gosto de coisas, mas tem outras que eu não quero que mude. Mas eu não consigo controlar o mundo, né? Uma das coisas que a gente fala muito é que assim, eu preciso enxergar a realidade como ela é, não como eu gostaria que fosse. Eu gostaria que muita coisa fosse diferente. Mas muitas vezes a vida é injusta. E por que a vida é injusta? A vida é injusta porque é. E eu preciso encarar isso como uma realidade. Você entendeu? É isso. Então, uma vez encarando essa realidade, eu preciso provocar as minhas mudanças. Então, isso precisa ser ensinado para as pessoas, né? Não tem jeito. Aquele que não desenvolve, ele morre. Teve o pai de uma amiga nossa que ele fazia manutenção de bip. Lembra do bip? Que só tocava, né? O bip tocava e daí você tinha que ir num orelhão, na época, que era ficha ainda, né? E ligava para a central e pegava. Do bip veio o pager e ele continuou fazendo manutenção de bip. Do pager veio o celular e ele continuou fazendo manutenção de bip. É claro, é óbvio que ele quebrou, que não tinha mais nada para ele fazer, né? Outro dia eu estava conversando com um mecânico. Eu perguntei alguma coisa para ele, ele falou, não, essa parte eletrônica eu não gosto, eu só gosto da parte mecânica mesmo. Eu pensei comigo, você está fadado a perder todos os negócios da tua vida. Então, assim, eu não quero que, assim, ou pelo menos não foi da minha vontade que algumas mudanças acontecessem. Mas aconteceu. Então, a gente precisa sempre levar a pessoa a entender, a ler a realidade como ela é, não como ela gostaria que fosse, né? Então isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, eu só consigo andar para frente se eu estou em paz com o meu passado, tá bom? Do passado a gente faz duas coisas, a gente perdoa e aprende, tá bom? Então assim, as sombras do passado, as feridas do passado, eu preciso estar curado. Qual que é a diferença de uma ferida e uma cicatriz? As duas você lembra, né? Eu tenho uma cicatriz no braço, que na verdade até sumiu agora. Mas eu fiz quando estava fazendo um churrasco uma vez e eu fui botar a mão assim na churrasqueira e encostei o braço bem no ferrinho ali, assim, sabe? Torrou meu braço. Quando eu olho para a cicatriz, eu me lembro da situação, mas não dói. Se a ferida ainda é ferida, ela vai doer. Se eu mexo nela, dói. Então, se você se lembra de alguma situação da tua história, pode ser que você fez, que os outros fizeram, lembra? A vida é injusta, tá bom? Ponto. Fizeram com você, se isso ainda dói, é uma ferida aberta. E qual que é o grande problema da ferida? Quando você encontra alguma situação na sua vida para frente, parecida com aquela, você trava. Pode ter acontecido alguma coisa comigo quando eu tinha 8 anos de idade, tá bom? Uma coisa muito ruim,
que aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. Se isso não tiver perdoado na minha vida, quando eu tiver uma situação parecida, eu vou voltar para 8 anos de idade. Eu sou um adulto, responsável, com os meus 40, 50 anos de idade, mas naquele fato e emocionalmente, eu sou um garotinho de 8 anos. Então eu preciso estar em paz com o meu passado. Em paz com o meu passado. Para conseguir fazer isso, Cido, muitas vezes vai ser necessário um processo terapêutico. Que pode ser um grupo terapêutico, um programa, por exemplo, como Celebrando Restauração, um programa de 12 passos, que é uma parte do inventário, que você conta a tua história, que é possível, ou talvez uma terapia mesmo. Você pode ir para um terapeuta, um psicólogo. Quer dizer, buscar ajuda. Busca ajuda. Né? Busca ajuda, né? Busca ajuda. O personal, ele pode até te recomendar alguns exercícios, mas você que tem que fazer, né? Ninguém vai correr na esteira por você. Exato. Né? Exato. E tem uma coisa, né? Você falou de buscar ajuda, e eu lembrei quando o negócio do rapel, né? Que você contou a história, que o instrutor falou para você confia no equipamento. Eu lembro uma vez, a minha filha hoje está com 18 anos. Eu tenho uma de 18 e uma de 11. A de 18 anos, na época tinha acho que 8 ou 9 anos. E ela teve terror noturno. Então ela não conseguia dormir sozinha. E ela realmente chorava e tudo mais. Tal. A minha esposa, ela é pedagoga. Hoje ela é coordenadora de escola, mas ela é pedagoga e tal. Ela olhou e falou assim para mim, Fernando, tem alguma coisa errada. A gente precisa buscar ajuda. E a gente foi para uma psicóloga. Nem sei se ela era cristã ou não era naquela hora lá, mas a gente queria uma pessoa que cuidasse bem da minha filha. A gente foi na terapia, precisou fazer mudança na família, eu precisei mudar, minha esposa precisou mudar, tal, porque é assim que a gente resolve o problema dos filhos, né? A família muda. Em 4 meses, Cido, ela estava dormindo na cama dela. E eu sei que a terapeuta chegou para mim e falou assim, né? Aconteceu porque vocês fizeram o que eu falei para você fazer. E daí eu parei e pensei, eu tô pagando a mulher. A mulher é especialista nisso. Eu não sou. A gente não consegue ser especialista de tudo. Entendeu? Eu não sou. Então eu busquei ajuda com um especialista naquilo. Eu preciso acreditar o que ele está falando. Legal. E preciso fazer a mudança que ele pede. É verdade. E você sabe que... sobre buscar ajuda, né? Eu quero voltar a essa pauta, mas antes disso eu quero fazer a última pergunta. Tá bom. Depois a gente vai falar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Celebrando a Recuperação, tá bom. Sobre esse programa, porque a verdade, a gente pensa que busca ajuda quem está totalmente disfuncional, mas a gente tem algumas disfunções que sequer a gente percebe, né? Que sequer a gente tem consciência. Aí eu queria que você falasse o tipo depois do Celebrando a Recuperação, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre limites. Tá bom. Né? Legal. Por quê? Porque às vezes as pessoas não têm limites e vão além do que precisam. Sim. Às vezes elas não impõem limites em situações e acabam virando escravos de cenários que abusam, enfim, situações que a pessoa abusa do seu tempo, abusa da sua paciência, abusa da sua tolerância, abusa do seu dinheiro, né, abusa do seu amor, né? Enfim, usa a sua vida como lata de lixo emocional. Perfeito. E a gente vai deixando essas coisas afetar. E aí a gente, como líder, como empresário, se a gente não põe limite... qual é essa diferença entre o amor e o limite? Eu queria te ouvir para trazer esse conteúdo também para as pessoas que nos acompanham. Tá joia. Primeiro assim, tem um livro sensacional chamado Limites, tá bom? De um autor, esqueci o nome dele agora, é um psicólogo americano, mas chama Limites, como dizer sim, como dizer não, que vale muito a pena, tá bom? Se puder ler, vale muito a pena. Que acontece? O limite eu sempre estabeleço para mim, eu não estabeleço para o outro, tá bom? O limite é até onde eu vou, até onde eu suporto. Imagina que essa sala aqui, né, a gente está numa sala bonita aqui, é a tua vida, e ali tem uma porta, e quem tem a chave da porta é você. Então, você precisa administrar bem a tua vida, que é você administrar essa sala aqui, tá bom? E eu tenho a chave da porta e eu preciso aprender a abrir a porta para entrar coisa boa e sair coisa ruim, tá bom? Mas, às vezes, alguém vem e invade a sua sala, mete o pé na porta ali, tal, arrebenta tudo e entra, sem ser convidado. E daí eu preciso aprender a colocar essa pessoa para fora e dizer, aqui não.
Uhum. Entendeu? Aqui não. Então, o que acontece? O que é o limite? O limite é uma fronteira. É você amar o próximo, Uhum. né? O seu vizinho, o próximo, mas você construir uma cerca. Uhum. Aqui você não entra, Uhum. entendeu? Só que qual que é a questão? Estabelecer limites é você colocar a coisa ruim para fora. Isso vai gerar um conflito. Uhum. O que é um conflito? Quando duas ideias são divergentes. Sempre gera um conflito. Se você quer comer arroz e eu quero comer macarrão, é um conflito. Uhum. Entendeu? Um conflito simples, mas pode ser, mas pode não ser. Sempre tem um conflito. E nós precisamos aprender a gerenciar conflitos e resolver os conflitos. Por quê? Eles são inevitáveis. Não dá para todas as vezes eu deixar para lá. Uhum. Quando eu deixo para lá todas as vezes, os meus limites são muito fracos. Uhum. Você entendeu? Mas também, eu não posso falar não sempre. Uhum. Porque daí eu tenho o limite é muito forte Uhum. e daí eu me isolo. Eu não Uhum. consigo ter relacionamento com ninguém. Uhum. Você entendeu? Precisa ter este equilíbrio, tá bom? Uhum. Então, mas isso não é fácil de desenvolver. Por quê? O limite não é ser chato por ser chato, né? Talvez é aquilo que para você, aquilo que você não tolera porque te faz mal, porque fere os Exato, seus valores, exato, né? exato. E o Uhum. limite tem muito a ver com autoconhecimento, tá bom? Vou dar um exemplo meu. Quando eu tô cansado, eu acho que tudo vai dar errado. Né? O meu ânimo assim vai lá embaixo. Eu acho que todo mundo me deve, eu não valho nada, tal. Eu aprendi isso. Uhum. Então o que eu faço? Quando eu estou muito cansado, eu tenho que dormir. Eu tenho que Uhum. descansar. Eu não posso tomar nenhuma decisão quando eu estou muito cansado. Eu não posso participar de nenhuma reunião. Eu vou sempre perder. Uhum. Porque eu estou tão cansado que eu não tenho condições cognitivas de resolver alguma situação. Uhum. Isso eu precisei aprender, Cido. Então, quando eu estou desse jeito, o que eu falo? Agora não vai dar. Uhum. Eu respondo amanhã. Uhum. A pessoa pode espernear o que quiser. Eu vou dizer, Uhum. agora não dá. Eu respondo amanhã. Por quê? Eu entendi, eu me conheci, é um autoconhecimento muito forte e eu estabeleci um limite. Uhum. Mas esse limite é para quem? É para o outro ou é para mim? É para É para mim. você. Uhum. É para mim. E aí Entendeu? a pessoa só vai ultrapassar o limite se você tolerar. Se você tolerar. Então, é aquela coisa, a gente tem pessoas que abusam dos nossos limites e a gente tolera. Ela Exato. te desrespeita se você Exato. tolera. Exato. Ela é preguiçosa na empresa se você tolera. Exato. Né? Então, eu acho Exato. que nós temos na nossa empresa todos os problemas que a gente tolera. Exato. Né? Exato. E aí tem um conceito, né, que agora a gente está falando isso assim, do ponto de vista teórico é fácil, mas na Sem prática dúvida. é extremamente desafiador. Sem dúvida. Né? Eu brinco assim, alguns assuntos você tem que matar bem morto, quando se diz da prática empresarial. Perfeito. Ou seja, se você tem um problema, você tem que matar bem morto no sentido de você cria um procedimento todas as vezes para não acontecer ou para quando acontecer é assim que a gente lida. Para não ficar voltando, né? Senão volta lá um The Walking Dead para te assombrar toda hora, né? Sem dúvida. Voltando aqueles problemas, né? Sem dúvida. Mas na prática, por conta da gente não botar limites e não tolerar, não, isso já foi tratado, isso resolve-se desse jeito, Perfeito. isso eu não vou responder porque está no procedimento. Perfeito. Só para dar um exemplo prático Perfeito. aqui. Perfeito. Né? A gente tem a vida que a gente tolera. Perfeito. Né? É isso aí. Serve para o bem e para o mal. Perfeito. Né? E serve para o bem e para o mal. Muito Perfeito. legal. Você sabe que meu pai, só para Uhum. contribuir aqui, ele falava uma coisa para mim assim: sofra pela causa correta. Uhum. Sofrimento vai ter. Você entendeu? Ou eu vou ter dor na coluna, ou eu vou ter dor no músculo. Uhum. Dor eu vou ter. Uhum. Eu posso escolher qual delas que eu quero. E quando eu escolho não fazer nada, eu estou escolhendo ter dor na coluna. Uhum. É isso que precisa ficar claro. Então, quando eu tolero qualquer coisa, Uhum. eu estou escolhendo ter dor de barriga, ter dor de cabeça, Uhum. me sentir menosprezado, invadido.
Eu estou escolhendo isso. Uhum. E muitas vezes as pessoas acabam fazendo isso por quê? Porque eu não lido com ninguém fora. Ah, não, eu dou um jeito comigo mesmo. Uhum. Mas até quando? Isso é uma violência comigo. Até quando? Uhum. Você entendeu? Então eu preciso escolher qual dor eu vou sofrer, eu vou ter, né? Porque eu posso escolher uma ou escolher outra. Uhum. Eu tenho uma coisa assim, eu fico muito indignado, quando alguém fala alguma coisa que eu acho injusta. E durante muito tempo na minha vida eu engoli o sapo e pronto, acabou. Agora, Cida, eu tenho uma característica minha, eu não sou aquela pessoa que consegue ter aquela resposta tão rápida. Uhum. Tá bom? Tem amigos meus que eu fico olhando e falo, caramba, como que uma pessoa consegue ter um raciocínio tão rápido para dar uma resposta tão rápida? Eu não sou assim. Uhum. Acaba acontecendo, eu acho injusto, mas eu volto para trás. Um pouco do que eu vou pensar, mas eu aprendi a voltar. Uhum. Eu aprendi a levantar minha mão depois de um tempo e falar assim, olha, você me dá licença? Eu gostaria só de falar que a sua percepção, ela não está correta. Por causa disso, não foi isso que eu falei. Eu falei aquilo. Você entendeu? Hoje eu resolvo assim. Porque senão eu ia ficar com aquele sapo aqui dentro, sabe? Um tempão que eu não. E aí a gente vai se desgastando. Já não olha para a pessoa talvez com o mesmo amor. Exato. Não é verdade? Desgastando. Então, assim, e daí eu vou ficando amargurado. E a amargura gera ressentimento. E o ressentimento tem problema no corpo. Você sabe que eu lidero um grupo de Rotary, que é o Rotary Clube de Barueri. Tá. Então, eu sou presidente lá, a gente se reúne aqui no Alphaville Tênis Clube, às quartas-feiras. E o Rotary é uma organização extraordinária. Sim. Extraordinária. De prestação de serviços à humanidade. Uhum. E nós temos lá no grupo muitas pessoas muito tradicionais. Sim. Né? Pessoas que, assim, tem pessoas que não têm o poder de dizer sim, mas têm o poder de dizer não com a sua opinião, pela tradição, pela... E eu, como eu sou uma pessoa muito orientada à execução, eu me aborreci às vezes com alguma, no ambiente geral, né? Uhum. Eu também já coordenei também mais de 60 clubes nessa questão de imagem pública do Rotary e tudo mais, né? Uhum. E eu enfrentava esses desafios de, olha, no nosso tempo nós fazíamos assim, olha, precisa ver o manual, né? Então a pessoa sempre olha para trás. Você quer andar para frente, a pessoa sempre olha para trás. E tudo bem. Uhum. E aí depois, isso me aborrecia, eu ficava às vezes irritado, às vezes dava uma resposta, às vezes não tão cuidada, né? Mas agora eu procuro olhar a intenção por trás do que a pessoa diz e de como a pessoa age, né? Porque quando você olha a intenção, talvez a gente filtre um pouco a nossa reação, a nossa resposta. Perfeito. Porque às vezes, e isso é interessante, muitas vezes eu pergunto para a pessoa o que ela quis dizer com aquilo. Me fala um pouco mais. Às vezes vem umas perguntas para mim, Fernando, o que tal coisa? Eu falo, me explica um pouco mais. O que você acha? Porque a comunicação, ela é uma arte mesmo, né? Eu não estou na tua cabeça, você não está na minha cabeça. Você não sabe o que está aqui por trás. E tem uma coisa também, né? Você pega uma pessoa mais tradicional, como você estava dizendo, normalmente elas têm uma idade um pouco mais, normalmente, né? Não é exatamente isso, mas um pouco mais avançada. Puxa, o histórico dela. Estamos passando, né, por uma revolução muito grande da informação e tudo mais, vê toda essa questão de inteligência artificial, de robôs e tudo mais que está acontecendo. Puxa, pega uma pessoa de 70 anos, cara, olha o tanto de coisa que ela passou e enfrentou. Quando ela nasceu, não tinha nem televisão. Então, assim, é muito diferente. Então, eu preciso levar tudo isso em consideração, sabe, Cido? E o mais importante são as nossas relações, o coletivo, né? É viver bem com a pessoa. Eu posso viver muito bem com uma pessoa que eu não concordo. Sabe, eu tenho uma posição política diferente dela, eu tenho uma posição de mundo, né? Como a gente está falando, da espiritualidade ali, uma visão de mundo diferente da dela, mas tem pontos em comum. Né? E quando eu busco o meio de campo comum, sabe? Aquele meio comum,
poxa, aí é que eu preciso me relacionar com ela, né? Que legal, Então, olha. viver desse jeito é viver com muita sabedoria. Que legal, olha, eu amei conversar com você, né? O ar aqui tá até gelado, viu, Keverson? Aumenta um pouquinho aí, porque agora ficou aqui, Tá ó. gelado. Aumenta aí um pouquinho pra gente, mas antes de concluir, Fernando, eu gostaria que você, primeiro quero mais uma vez agradecer por toda essa conversa. Por mim eu conversaria aqui mais uma hora, mas a gente tem que tocar a vida, né? Claro, claro. Porque eu acho que a gente trouxe aqui bastante conteúdo para as pessoas que nos acompanham. Assista com carinho, reveja, marque pessoas que você acredita que possam se beneficiar desse conteúdo. Mas antes de concluir, eu gostaria que você, já aí na sua fala final, falasse um pouquinho do que é o projeto Celebrando a Recuperação, como é que as pessoas podem se beneficiar desse programa, que tipo de pessoa esse programa ajuda, e já se despeça aí, deixa suas mídias sociais, enfim, a palavra é sua. Tá joia. O Celebrando, então, a Recuperação, ele é um programa baseado em 12 passos, mas que, como ele é cristão, né, ele tem a base bíblica e Jesus Cristo no centro mesmo, tá bom? As reuniões acontecem todas as terças-feiras, 8 horas da noite, na IBMA em Alphaville, tá bom? Então, a mídia social, né, o perfil da IBMA é @oficialibma, tá bom? Então ali você tem o endereço, tem tudo, a gente fica em Barueri, né, em Alphaville, na Avenida Tamboré, 1603, tá bom? E a gente lida muito forte com autoconhecimento, essa questão de quem eu sou, quem Deus é, como é que eu lido com perdão, como é que eu lido com a maldade do mundo, como é que eu consigo viver bem mesmo com a maldade toda do mundo, né? Essa questão de estabelecer limites, o programa ajuda demais, demais. Então, pode fazer o contato com a gente, que a gente pode explicar um pouco mais. A gente tem vários vídeos gravados no YouTube da igreja, então as lições todas estão ali, dá para as pessoas assistirem. E a gente também tem alguns grupos online, né, para quem está um pouco longe, mas agora eles estão fechados. Eles abrem novamente a inscrição em março de 2024. Na verdade, fevereiro de 2024 a gente abre a inscrição e começa o programa em março, vai de março até dezembro, outubro, novembro, dezembro, mais ou menos ali. Mas a gente tem toda terça-feira, presencialmente em Alphaville, a reunião acontecendo, tá bom? Independente da pessoa estar no programa, ela pode vir às terças para participar das sessões terapêuticas? Pode. Ela sempre pode vir, é aberta ao público sempre. Não precisa fazer inscrição, não tem pré-requisito nenhum, tá bom? Nesses grupos fechados, né, que seria um Celebrando estágio 2, assim, ali precisa de uma inscrição, tá, mas é o passo 2, a gente explica depois para a pessoa. Né? O importante é ela saber que a reunião acontece toda terça-feira, 8 horas da noite. Tá Perfeito, bom? É isso aí. Eu conversei com o pastor Fernando Barcelos, que é administrador de empresa, pastor batista, mestrando em teologia, com foco em liderança de pessoas, cuida de gente aqui na nossa comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Cido, pela oportunidade e estamos à disposição. É isso aí. E você, que está aí, acompanha a gente, marque pessoas e até o próximo NEcast, onde a gente fala de ideias e insights para irmos além. Até mais.